Boa tarde, colegas. Boa tarde, professora. No meu seminário é do texto de Bruno Carneiro Oliveira, eu vou falar sobre o federalismo e municipalismo na trajetória política do Brasil. Então, o meu texto vai buscar discutir o que é o federalismo enquanto modelo de organização política dos Estados nacionais, com destaque principalmente e especialmente para os municípios. O texto busca examinar como a centralização e descentralização do poder foi difundida ao longo da trajetória dos estados brasileiros, enfatizando como o município é percebido desde a constituição do Império até a nossa Carta atual. O Estado é uma sociedade politicamente organizada em 3 tripés fundamentais, qual seja a soberania, o povo soberano e o território. O que vem a ser a soberania? A soberania vincula-se ao poder político de organização jurídica que o Estado tem sobre seu território e seu povo. A soberania ela é uma manifestação, principalmente pela constituição de um sistema de normas capazes de estabelecer as pautas fundamentais do comportamento humano dentro desse território, dentro do território desse Estado. O povo, figura importante na constituição de um Estado. O povo pode ser visto como um conjunto de cidadãos que compõem o Estado, sujeito às normas e detentores de direitos e deveres. O território. O território define-se como espaço delimitado pelo poder jurisdicional do Estado, compreendendo terra firme, incluindo subsolo, os corpos hídricos, o Brasil tem muito, né? O mar territorial e o espaço aéreo. Pois bem, agora vamos falar sobre estados federalistas e concepção sobre centralização e descentralização. Mas antes de chegar em centralização e descentralização, vamos passar pelos formatos unitário e composto. Vamos entender o que é isso. Os estados nacionais apresentam uma tendência a se organizar em formato unitário ou composto. O formato unitário é definido pelos poderes executivo, legislativo e judiciário, enquanto unidade centralizada do poder nacional. Exemplo disso é a China e a Indonésia. Todo o poder está na mão de uma cúpula só. Tá? É o estado unitário. Daqui a pouco a Venezuela chega lá. Acho que Cuba também pode ser considerado um estado unitário. E outros países aí dessa ideologia, eu entendo, né? Essa ideologia socialista comunista. Então seria um formato unitário. E o formato composto é caracterizado pela soma dos estados que se unem para o surgimento de um novo tipo de unidade. Um exemplo disso é a confederação e a federação. São dois tipos mais difundidos no mundo. Mas o que seria uma confederação? É um produto de um tratado entre diferentes estados soberanos para gerir funções convencionadas em comum. Tá? No exemplo de guerra, estados soberanos se reúnem, formam um único bloco e esses vão lutar contra o inimigo. Isso é uma confederação. Acabou ali, cada um vai para o seu lado e fica sendo um estado soberano. Do ponto de vista histórico, a confederação costuma ser uma fase e um processo que pode levar à federação. Isso aconteceu com os Estados Unidos e com a Suíça. Os Estados Unidos, as colônias se reuniram num único bloco, formaram a confederação para lutar contra a Inglaterra. Só depois é que veio a federação, o federalismo. O federalismo parece apropriado particularmente às democracias muito populosas ou de grande extensão territorial, como é o caso do Brasil, né? Ainda que apresentam contingentes populacionais acentuadamente diversificados e regionalmente concentrados. Tá? A principal distinção entre uma confederação e uma federação é que na confederação os estados constituintes não abandonam a sua soberania, tá? Enquanto que na federação a soberania ela é transferida para
o Estado Federal. As confederações costumam ser instituídas para lidar com assuntos cruciais, como já falei, né? Como defesa, relações exteriores, comércios internacionais, união monetária. Anderson, em 2009, pontua ainda que o federalismo não é um sistema indicado a todos os países por ser um modelo democrático, pautado no constitucionalismo e no Estado de Direito. Países não democráticos podem enfrentar consequências negativas quando aderir ao federalismo, por não levar em conta suas disparidades locais e regionais. As federações surgem como maneira de partilhar o poder e dissolver a ideia centralizadora do Estado. A união faz nascer um novo Estado e, consequentemente, aqueles que aderiram à federação perdem a sua condição de Estado, apesar de muitas vezes usar o termo Estado para designar cada unidade federativa. Como no Brasil a gente usa o Estado de Roraima, né? Mas quando a gente fala Estado aqui, a gente fala no país, tá? Estado de Roraima, Estado do Amazonas e assim, tá? Aqui não se fala de Estado propriamente dito, isso que eu falei para vocês. É o Estado Brasil. São exemplos de estados federais, para ficar aqui bem didático: a Alemanha, a Argentina, a Austrália, Brasil, Emirados Árabes Unidos, a Índia, México, Estados Unidos, então nem se fala, né? País que instituiu o federalismo moderno. Na federação, os entes federados não podem se dissociar livremente do poder central, embora mantenham uma certa liberdade relativa à distribuição de poderes e encargos. Já as unidades de confederação são soberanas e podem a qualquer momento dissociar do todo ou em parte da confederação, com a maior facilidade do mundo, né? Chegou lá, não quero acordo, estou fora e acabou-se. Não tem uma constituição, tem um acordo, né? A maneira como se constitui os estados está bastante ligada à forma como se organiza espacialmente, que tem de ser constituído no âmbito da centralização ou descentralização. Agora sim, vamos falar sobre a centralização e a descentralização. Já falamos sobre federalismo, né? Falamos sobre a confederação, o formato unitário, o formato composto, acho que deu de entender muito bem como funciona. E agora vamos falar da centralização e descentralização. A descentralização se configura com a distribuição mais adequada de poderes financeiros e funcionais entre os níveis de governo. Já a centralização está ligada a uma concepção de poderes financeiros e funcionais entre as escalas de governo, ou seja, tem uma concentração desse poder. A descentralização você já distribui, né? Na descentralização e na centralização, não apenas no âmbito político deve ser considerado, não apenas o âmbito político deve ser considerado, mas também a cultura, os aspectos ideológicos devem ser levados em conta na problemática entre a centralização e a descentralização de um Estado nacional. A descentralização costuma emergir associada à ideia de liberdade individual e de autogoverno democrático. Isso é o pilar da descentralização, a liberdade individual, de ir e vir, né? E o governo democrático. A centralização não, geralmente ela é associada ao totalitarismo e à autocracia. É só ir bem ali, né? País vizinho que você já vê como está funcionando lá. Tá? China, Coreia do Norte, Cuba, abriu um pouquinho, mas ainda continua nessa mesma ideia. Então, para alguns autores, eles entendem o seguinte, que a descentralização ela é muito boa e que a centralização é muito mal. Bom, gente, continuando. Vamos falar sobre os contextos da figura do município no Brasil e o federalismo.
Então, antes da figura do Império, o Brasil era considerado como Estado juridicamente unitário. Era organizado por meio da divisão de suas províncias. O Brasil foi governado via divisão administrativa. Basta notar o exemplo que tivemos as capitanias hereditárias e os governos gerais. Essa divisão, por parte da metrópole portuguesa, refere-se à grandeza do nosso território e à diferenciação de grupos étnicos, fatores que justificavam essa descentralização política. O federalismo brasileiro foi de fato estruturado na Constituição de 1891. No sistema adotado, os Estados-membros, mesmo com autonomia, deveriam organizar-se de modo análogo ao da União, de modo que suas constituições fossem baseadas na Constituição Federal. Vamos dar uma passeada no nosso federalismo, a nossa Federação Brasileira a partir de 30, já com Getúlio Vargas. Então, de 30 a 45, com a presidência de Getúlio, era um governo centralizado e autoritário. Tá? De 45 a 64, conseguiram descentralizar e surgiu o federalismo, retornou o federalismo. Tá? De 64 a 85, como todos sabem, era do governo militar. Então voltou a centralizar todas as ordens, comandos, né? E era autoritário. Então voltou também ao autoritarismo. E de 85 para cá, com a redemocratização, como chamam, né? Voltou de novo a descentralização e o federalismo. Observa-se uma centralização do poder marcado pelo autoritarismo em relação às classes populares e seus movimentos e partidos, resultante da Revolução de 1930, que levou Getúlio ao poder. Esse fato implicou em uma subordinação dos estados em relação ao poder federal, tá? Em que estes passaram a ser governados por interventores federais, que por sua vez escolhiam os prefeitos de seus municípios. Aqui em Roraima, por exemplo, o primeiro interventor federal nomeado por Vargas foi N. Garcês, que dá nome a uma avenida muito importante da nossa capital. Tá? Na época, Roraima era chamado de Território Federal do Rio Branco. Então, N. Garcês ficou de 7 de abril de 44 a 22 de fevereiro de 46. Então, após Vargas cair do poder de 1945, com contexto pós-guerra, os poderes do Estado são restaurados e o Estado Nacional volta a ter um caráter descentralizado. Nesse período, há ganho de autonomia dos municípios, quando são assegurados a terem seus prefeitos e vereadores eleitos democraticamente. A partir de 64, com o regime militar, o Estado Nacional Brasileiro retoma um caráter centralizador e autoritário. Os estados perdem, inclusive, autonomia para eleger seus governadores. Então, nessa época, o primeiro governador militar aqui foi o tenente-coronel Guilhermano Rocha, que veio para cá em 64 e foi embora em 67. Só para lembrar que o território federal do Rio Branco foi desmembrado do Amazonas em 43, na época de Vargas. Tá? Seu nome mudou para Território Federal de Roraima em 62. E de 88 para cá, Estado de Roraima. Nesse período, os municípios, principalmente as grandes capitais, esses municípios de fronteiras, considerados de segurança nacional, passam a ter prefeitos nomeados pela União, e não mais pelo governador, como era na época de Vargas. Governador não, interventores, que era chamado. Governador nomeados pelo presidente. E a limitação das funções das câmaras municipais, que passam a ser regidas pelo poder executivo. Tá? Então, o poder executivo, o prefeito nomeado. Então, esse governo aqui, esse tipo, só vai ser desfeito
e voltar à descentralização e o federalismo após a redemocratização, em 1985. Bom, pessoal, continuando o trabalho, agora eu vou falar sobre as considerações sobre o município após a nossa Constituição de 88. A menção do poder local na figura do município é feita apenas no artigo 1º da nossa Constituição, que diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Consolidou do Estado Nacional enquanto federação e a definiu os recursos a serem repassados para os estados. Elevou o município ao mesmo patamar de estados e da União. A Constituição Federal de 88 era garantir aos municípios autonomia ao estimular que estes serão regidos por leis orgânicas próprias, promulgada pelas respectivas câmaras municipais. Isto significa que, em se tratando de assuntos de competência exclusiva, os municípios não ficarão subordinados às autoridades federal e estadual. Para Campos, a retomada do processo democrático após 1985 e a promulgação da nossa Carta Política foram fundamentais ao cenário político, pois resgataram o caráter descentralizado e democrático do país e colocaram o município enquanto ator federado junto aos estados e à União. Esse processo desencadeou uma maior articulação das políticas sociais e possibilitou que os municípios obtivessem mais recursos e maior autonomia na gestão de suas competências. A temática do poder local foi pouco relevante no Brasil até o início dos anos 80. Essa pouca relevância era ligada principalmente à pouca importância que a figura do município tinha em nosso país. Isso se deve devido ser considerado uma vertente em que a população e o município tinham caráter agrário e a cidade era integrada ao mundo rural, considerando o município frágil, sem autonomia, com poucos recursos e subordinado à União. O poder local ganha força com na cena acadêmica e política, mais notavelmente a partir da nossa Constituição, no contexto de redemocratização do Estado brasileiro e na retomada de certas autonomias aos nossos queridos municípios. O Estado que possui, uma curiosidade importante aqui, o Estado que possui o maior número de municípios é o de Minas Gerais, com 853 municípios. Na contrapartida temos o que? Nosso amado Roraima, com apenas 15 municípios. Outro dado interessante é que o município mais populoso do país é São Paulo, e o menos populoso, a cidadezinha mineira de Serra da Saudade, com aproximadamente 800 habitantes. Quero agradecer pela oportunidade aos colegas e à nossa professora. Boa tarde.